Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente tem um material que, olha, mexe com a gente, viu? São os trechos de um estudo bem denso sobre a Carta aos Gálatas. O título já provoca: Seu lado versus nosso lado. O negócio aqui é a gente tentar entender uns contrastes bem fortes que o autor coloca. Tipo, graça contra a lei, sabe? Fé contra obras e também espírito contra a nossa natureza humana, a tal da carne. A missão é meio que sacar o que esse estudo vê como a essência da vida cristã de verdade, em oposição ao que ele chama de uns enganos bem comuns por aí. Bora desenrolar isso? Bora. Exato. E o ponto central, assim, que o material defende é que sacar essas diferenças não é só papo de teologia, não. É algo crucial para como a gente vive a fé no dia a dia mesmo, sabe? A grande pergunta que fica no ar é: o que de fato define alguém como cristão, segundo essa leitura específica que o estudo faz de Gálatas? Olha, já começa com uma crítica que, dá o que pensar. O autor fala de um tal galatianismo moderno. Sabe aquela ideia de que ser cristão é só seguir uma listinha de pode e não pode? Fazer isso e evitar aquilo. Ele chama isso de superficial, até fútil, pesado, né? Sim, pega pesado mesmo. E ele joga isso direto contra o que ele entende ser a visão do apóstolo Paulo em Gálatas, né? Nessa interpretação, o que define um cristão não é, em primeiro lugar, o comportamento por fora, mas uma mudança radical por dentro. É alguém que tem Cristo vivo morando nele, lembra de Gálatas 2:20, é ter o Espírito Santo dentro de si, que Gálatas 4:6 menciona. É alguém que, de alguma forma, participou da experiência da cruz com Cristo, sabe? Resolvendo as coisas na raiz. Gálatas 2:20 e 5:24 sugerem isso. E talvez o mais impactante é ter uma vida que vem de Deus tão profunda que não dá para encaixar em regrinhas externas. É muito mais sobre ser transformado do que é só se comportar direitinho. Entendi. E tem aquele alerta bem sério sobre o risco de um outro evangelho, né? O próprio Paulo fala disso lá em Gálatas 1. Sim, versículos 6 a 8. O estudo descreve essa outra versão como tipo uma imitação barata, sabe? Do reforça, isso distorce tudo. É anátema. Anátema. Palavra forte. O que significa isso exatamente? Basicamente significa maldito, separado por Deus, algo totalmente rejeitado. É fortíssima a palavra que Paulo usa ali. E o estudo bate muito na tecla de que a mensagem que Paulo pregava não era invenção dele, sabe? Algo que ele combinou com os outros apóstolos. Ele insiste lá em Gálatas 1, versículos 11 e 12, que foi revelação direta de Deus. A autoridade dessa mensagem é um ponto crucial aqui. Tá claro. E isso tudo meio que prepara o terreno para a metáfora principal do estudo, essa do o lado dele versus o nosso lado. Achei essa imagem dos times de infância bem boa, ajuda a gente a visualizar, né? A pergunta é: em qual time a gente está jogando na vida espiritual? Exatamente. Essa metáfora serve para ilustrar uma divisão fundamental na experiência humana. O nosso lado, nessa figura, é a nossa condição natural. É o que a teologia às vezes chama de estar em Adão. É o lado ligado ao pecado original, ao nosso esforço para tentar ser bom por conta própria, a viver debaixo da lei das obras e que, no fim das contas, segundo a Bíblia, leva à maldição e à morte. Romanos 3, ali pelos versículos 9 a 20, pinta esse quadro. E 1 Coríntios 15:22 também. O estudo descreve isso como estar preso ao que Gálatas 1:4 chama de presente século mau, um sistema de coisas contrário a Deus. Certo. E o lado dele? O que seria esse outro lado? Aí é a esfera onde Deus age. É Cristo vindo parar no nosso lado, como diz o mesmo versículo de Gálatas 1:400, com um propósito muito claro: para nos libertar. Pela obra de Cristo, acontece uma virada de chave mesmo, uma transferência. A gente muda de time, então? É o oposto do anterior. É vida, é ser declarado justo pela fé e justificação, né? É graça, promessa, bênção. Romanos 5 detalha isso bem. Especialmente ali do versículo 12 em diante, né? Isso.
E o estudo enfatiza que essa mudança de lado acontece quando a pessoa se identifica pela fé com a morte e a ressurreição de Cristo. Não é algo automático, sabe? É pela fé nessa obra específica. Faz todo sentido. E essa transferência toda está amarrada naqueles contrastes que o estudo martela tanto. Vamos falar um pouco de lei versus graça. Como o material coloca isso? Esse é um contraste fundamental, né? Tanto em Gálatas quanto no estudo. A lei, na visão que ele apresenta, funciona assim. Ela exige justiça perfeita e bota uma penalidade se você falhar. Ok, o padrão é alto. Altíssimo. O problema é que ela esbarra na nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Ela é limitada pela nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne. Não o corpo físico, mas a nossa inclinação para o egoísmo, né? Exato, aquela tendência de desobedecer a Deus. Romanos 8, 3 e todo o capítulo 7 de Romanos exploram essa dificuldade interna. Por isso, Gálatas 3:21 diz claramente que a lei não pode dar vida espiritual. Ela mostra o problema, mas não dá a solução. E a graça? A graça é outra coisa. É o favor de Deus que a gente não merece de jeito nenhum. É Deus agindo para cumprir as exigências da lei na pessoa de Cristo, no nosso lugar. A graça não exige da gente, ela dá. Ela salva, ela sustenta, ela oferece um princípio de vida totalmente novo. Efésios 2, ali pelos versículos 5 a 10, fala muito sobre isso. É presente de Deus. Entendi a diferença. É grande. E o outro par, obras versus fé. Como o estudo diferencia esses dois conceitos? As obras da lei, especificamente, são vistas como mortas, quer dizer, completamente inúteis para conseguir o favor de Deus ou para a gente ser considerado justo por Ele. Mortas, uau. Gálatas 2:16 é muito direto sobre isso. Ninguém é justificado pelas obras da lei. A fé, por outro lado, é o princípio que agrada a Deus. Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aí, é pela fé que a gente recebe e se apropria de tudo que a graça oferece. A vida eterna, o Espírito Santo, o próprio Cristo morando dentro da gente. Gálatas 3:2 e Efésios 3:17 mencionam isso. E as boas obras? Onde elas entram nessa história? A gente não tem que fazer nada? Não é bem isso. Nessa visão, as boas obras não são a causa da salvação ou do favor de Deus, mas a consequência natural. São o resultado de uma fé que é viva e real. Tiago 2:20 fala disso também, né? A fé sem obras é morta, mas as obras vêm depois da fé como fruto dela. Entendi. É a ordem que importa. Exato. Por isso, a justificação, que é esse ato de Deus nos declarar justos, é afirmada como sendo somente pela fé, sem misturar com obras para a gente tentar merecer. Romanos 4:5 e Gálatas 3:24 reforçam muito essa ideia. Ok, então, se a gente é justificado pela fé, qual é a nossa nova posição no jogo, digamos assim? O estudo fala de filhos contra servos, citando Gálatas 4:7. O que muda na prática? Muda tudo. É outra mudança radical de status. Sob esse sistema da lei, que o estudo liga à antiga aliança, a nossa situação era como a de crianças menores de idade, sabe? Ou servos, vivendo sob regras, disciplina rígida, sem acesso direto à herança completa. Com a vinda de Cristo e a nova aliança, a gente recebe o que Gálatas 4:5 chama de adoção de filhos. Uma adoção. Então não somos mais só servos obedecendo ordens. Exatamente. A consequência é clara. Não somos mais servos distantes, mas filhos, com plenos direitos. E por isso, como diz o versículo 7, somos herdeiros de Deus por meio de Cristo. Herdeiros. Isso é forte. E como o Espírito Santo entra nessa história de ser filho? Qual o papel dele? Ele é a chave. Com essa adoção, a gente recebe o espírito de seu filho nos nossos corações. É o que diz Gálatas 4:6. E é esse espírito que nos dá a confiança e a capacidade de chamar Deus de Abba Pai. Uma expressão super íntima, tipo paizinho. Quase como uma confirmação interna dessa filiação. Isso, confirma a nossa nova identidade e garante a nossa herança. Nos torna co-herdeiros com Cristo, como Romanos 8 explica tão bem ali pelos versículos 15 a 17. E isso leva direto para outro contraste importante: liberdade
versus escravidão. A vida cristã autêntica é descrita como liberdade no espírito. Segundo os Coríntios 3,17, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Famosíssimo, exato. O grande perigo que Gálatas aponta é querer voltar para a escravidão, seja de rituais, de regras humanas, de legalismos. Paulo chama isso de rudimentos fracos e pobres, em Gálatas 4:9. Coisas elementares, sem poder real. E voltar a depender do nosso esforço ou de formalismos religiosos. É isso que Gálatas 5.4 chama de cair da graça. Exatamente. Não no sentido de perder a salvação para sempre, mas no sentido de abandonar o jeito de viver pela graça, sabe? Deixar de confiar na suficiência de Cristo e voltar a confiar em si mesmo ou em regras. Essa ideia de liberdade é muito poderosa. Mas, sendo bem sincero, na vida real, a gente sente uma luta interna constante, né? O estudo aborda isso, menciona aquele conflito entre espírito e carne em Gálatas 5,16. Sim, aborda diretamente. O estudo reconhece que essa briga interna é parte da experiência cristã aqui na Terra. Não tem como fugir disso. A carne, lembrando de novo, nossa natureza humana caída, nosso eu egoísta, tem suas obras. E Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, dá uma lista bem feia, né? Imoralidade, briga, ciúmes, raiva, inveja. Exato. Divisões e por aí vai. Do outro lado, em oposição total, está o Espírito Santo que produz o seu fruto. É interessante que é fruto no singular. Como se fosse um todo, né? Não frutos separados. Isso, como um cacho de uvas, um todo coerente. E Gálatas 5, 22 a 23 descreve esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São duas forças opostas e incompatíveis dentro do cristão. Uma batalha real. E aí, como a gente lida com isso? Qual a saída que o estudo aponta? Como vencer essa guerra? A instrução principal está lá em Gálatas 5,16. Andai em espírito. O estudo interpreta isso não como um esforço sobre-humano nosso, tipo, seja mais espiritual, mas como viver o dia a dia, momento a momento, dependendo conscientemente do Espírito Santo. É permitir que ele trabalhe e produza o seu fruto na nossa vida. Então a ação é dele, através da nossa dependência. Exatamente. É essa ação do Espírito que, naturalmente, vai neutralizar e vencer os desejos da carne. E como isso é possível? Qual a base para isso funcionar? A base teológica é a nossa identificação com Cristo na cruz. A nossa velha natureza, a carne, foi crucificada junto com ele. É o que Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, e 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne, afirmam. A vitória sobre o poder dominante da carne já foi conquistada lá na cruz, então? Exatamente. Andar no Espírito é o jeito de trazer essa vitória para a nossa experiência diária. Não é que a gente nunca mais vai ser tentado, não é isso. A prova de que a salvação está ativa na vida não seria a ausência de tentação, mas ver o poder do Espírito se manifestando, o fruto dele crescendo em nós, apesar da luta. Isso muda a perspectiva da luta, né? Não é só força de vontade. E sobre a nossa relação com o mundo lá fora? O estudo cita Gálatas 6,14, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uau, isso soa muito radical. É radical mesmo. Aponta para uma separação bem definida. A palavra mundo aqui, cosmos no grego, não é o planeta Terra, nem as pessoas em si. É o sistema de valores, ideias e poderes que é organizado de costas para Deus, sabe? Muitas vezes influenciado pelo que a Bíblia chama de Satanás. Um sistema anti-Deus. Isso, a cruz, nessa interpretação, cria um corte. O nosso laço de lealdade e afinidade com esse sistema mundano foi quebrado. Então, a vida cristã não seria tentar consertar ou melhorar a nossa relação com esse mundo, mas viver como uma nova criatura. É o que Gálatas 6,15 fala. Uma nova criação. Sim, alguém que, para todos os efeitos, está morto para as atrações, as pressões e os valores desse sistema, e o sistema está morto para essa pessoa também. A conexão foi cortada pela cruz. E o estudo ainda cita Tiago 4.4, que chama a amizade com esse mundo de inimizade contra Deus e até de adultério espiritual.
Linguagem forte de novo. Fortíssima. E isso vem da ideia de que a relação do crente com Cristo é vista como algo muito íntimo, quase como um casamento espiritual. Romanos 7,4 sugere isso. Então, se voltar para o mundo buscando satisfação, aprovação ou seguindo seus valores, seria como ser infiel a essa união sagrada com Cristo. É uma traição. Entendi a gravidade. Para a gente ir fechando, o estudo fala das marcas. As marcas que mostram se a fé é para valer ou só da boca para fora, né? Paulo fala lá em Gálatas 6,17 que ele carrega no corpo as marcas, stigmata, no grego, de Jesus. Como o estudo interpreta isso? Olha, a análise argumenta que essas marcas do Paulo não eram tipo as feridas de Cristo aparecendo milagrosamente no corpo dele, não é isso. Eram sim as cicatrizes reais, as marcas físicas dos sofrimentos, das perseguições que ele passou por servir a Cristo. Eram provas concretas de que ele pertencia a Jesus e era leal a ele. Provas de propriedade, então. Exato. Ele contrasta isso com a marca superficial da circuncisão que os oponentes dele exigiam como sinal de fé, mas que era só externa, na carne. Baseado nisso, o autor do estudo lista o que ele considera as marcas genuínas de alguém que possui a fé de verdade, e não só de quem professa ou segue regras por fora. Quais seriam essas marcas, então? Ele lista 7 que mostram quem realmente tem a fé e não só fala dela. Primeiro, ter nascido de novo espiritualmente. Ser de fato uma nova criatura. Segundo, estar numa posição justificada. Ter sido declarado justo por Deus somente pela fé. Terceiro, ter o problema do eu resolvido. Ou seja, ter se identificado com Cristo na morte daquela velha natureza egoísta, o eu foi crucificado. Quarto, ter recursos divinos à disposição, que são o próprio Cristo e o Espírito Santo morando dentro da pessoa como fonte de vida e poder real. Quinto, experimentar liberdade real, ser livre da escravidão do pecado e da condenação da lei. Viver em liberdade. Sexto, ver Cristo sendo reproduzido na vida, através da evidência clara do fruto do Espírito, o caráter de Cristo aparecendo. E sétimo, ter um relacionamento íntimo com Deus, pertencer a Cristo numa união de amor e devoção real, não só formal. Uau! Uma lista e tanto. Então, essas seriam as características internas e práticas que, segundo essa análise de Gálatas, separam uma fé autêntica que transforma de uma simples religiosidade ou de só tentar se comportar bem por fora. Bom, demos uma boa passada por esses contrastes bem fortes que o estudo de Gálatas apresenta, né? Graça contra a lei, fé contra obras, espírito contra a carne, liberdade contra a escravidão, filhos contra servos, e essa ideia central de seu lado versus nosso lado. Acho que a mensagem principal que fica é um chamado bem forte para a gente viver não contando com o nosso próprio esforço, mas confiando totalmente na suficiência de Cristo que, como o texto diz, vive em nós. Sabe o que eu acho mais fascinante aqui, e talvez o ponto mais radical que esse estudo levanta? É essa ideia de viver pela fidelidade dele, de Cristo, e não primariamente pela nossa própria fidelidade ou esforço. É o que a interpretação de Gálatas 2:20 sugere, né? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Exato. Viver pela fé no Filho de Deus, ou, como algumas traduções sugerem, pela fidelidade do Filho de Deus. É um convite para a gente pensar nos recursos que Deus dá, o próprio Cristo morando em nós, o Espírito Santo presente. Pensar nisso não como ideias bonitas ou teologia abstrata, mas como a fonte real disponível agora para a gente encarar as lutas e os desafios do dia a dia. Isso em vez de depender só da nossa força de vontade, da nossa disciplina, da nossa capacidade, que a gente sabe que falha, né? Exato. É uma visão que realmente faz a gente parar para pensar onde a gente está colocando a nossa confiança de verdade, como a gente entende essa dinâmica da fé na prática. Fica aí o convite para quem nos ouve refletir sobre essa liberdade e essa suficiência toda que o material descreve de um jeito tão vivo.
Será que a gente vive mais no nosso lado, tentando dar conta de tudo no nosso esforço, ou já aprendeu a descansar e operar a partir do lado dele? Fica a reflexão e com essa provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Valeu pela companhia e até a próxima.